pessoal, tudo bem? Não é só no Outubro Rosa que nós devemos nos cuidar. Inclusive, a gente deve cuidar da nossa integridade física sempre. E por isso, o assunto dessa live hoje é tão sério e tão importante. Bom, um dos motivos, que eu cursei jornalismo. Na época eu sempre sonhei em um dia estar, quem sabe, num lugar como o Afeganistão e fazer uma reportagem estilo Ana Paula Padrão, assim. Mas eu nunca, jamais imaginaria que um dia da minha casa, em meio a uma pandemia, eu ia poder colaborar com outras mulheres, inclusive as afegãs, do sofá da minha casa e conversar sobre isso, levando muita informação para vocês. A cada 30 segundos, uma pessoa se torna escravo no mundo. Então, não é um crime que acontece só no Afeganistão ou só em alguns lugares do planeta. Acontece no mundo inteiro. E, mais do que desrespeitar os direitos humanos, a prática chama a atenção mundial também pela lucratividade que ela traz aos criminosos. Por isso, esse é o tema da nossa conversa com a Suane Zenobini, que ela é membro da coordenação Coalizão Brasil-Afeganistão, co-líder do Comitê Violência contra a Mulher do Grupo Mulheres do Brasil, que eu sou fã, presidido pela super Luiza Helena Trajano. E está, inclusive, ajudando a resgatar algumas mulheres afegãs que estão em risco lá. Ela também atua nas redes sociais para combater o tráfico humano através da conscientização por palestras, conversas como essa que ela vai fazer aqui com a gente hoje. É líder da Frente de Exploração Sexual de Mulheres, Crianças e Adolescentes do projeto Libertas e integrante do Comitê de Combate à Violência e Igualdade de Gênero do Grupo Mulheres do Brasil. Então eu vou chamar ela aqui. Boa noite, Tainá, nossa querida amiga e advogada. Já está aí para acompanhar a gente também. Suane, qualquer coisa, se der algum problema aqui, você solicita a participação, tá? Esse Instagram às vezes prega umas peças na gente. Acho que apareceu aqui. Ansiosa, Tainá. Obrigada. Qualquer dúvida, manda Oiê, aí, tá? Oi, boa noite, tudo bem? tudo bom, Carol? E você? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Desculpa demorar aqui para entrar. Não estava recebendo suas notificações, Não, mas imagina. Ontem, gente, ela ainda teve um problema técnico com o celular, mas deu tudo certo pra gente fazer a live hoje, né? Então, seja graças a muito Deus. bem-vinda. Estou ansiosa por esse nosso bate-papo aí, como todo mundo, o pessoal tá entrando. E é um prazer te receber aqui no canal hoje para falar de um assunto tão importante. Legal, obrigada, Carol. Obrigada pelo espaço. O prazer é meu, né? Você está dando voz, está dando espaço aí para essa pauta tão pouco falada, um tabu. Então, o tráfico de pessoas, sim, é algo que existe, que é atual e a gente precisa, pelo menos, provocar o início de uma discussão, né? E eu tô aqui para isso, para lançar algumas sementes, incomodar um pouco, porque eu acho que estourar a bolha, esse é um dos processos, né? A gente fica um pouco incomodado, então é bom. Então, vamos Com lá. certeza. Tem coisas que a sociedade não quer olhar, mas é necessário, né? É verdade, é verdade. Bom, a Suane, é assim que pronuncia o teu nome, tá certo, né? Sim, Também já foi colunista, gente, daquele perfil Razões para Acreditar, que, né, sim. só tem notícia maravilhosa, inclusive esse projeto que ela realiza hoje aqui, ela já tem um super histórico no voluntariado, então ela vai trazer muitos exemplos bons para a gente. Bom, para começar, eu queria saber, né, eu te apresentei aqui um pouquinho, mas, como eu disse, tu tem um histórico enorme aí no voluntariado, que é imenso. Eu queria saber como que iniciou, assim, né, esses projetos, se era um chamado, se tu sentia no coração de fazer esse trabalho, até chegar hoje na coordenação aí da Coalizão Brasil-Afeganistão.
Então, eu fui vítima de tráfico de pessoas, né, quando eu era bem pequenininha. Então, isso é uma Nossa. coisa que eu fui descobrir depois de adulta e até conversando com a minha mãe, né, o dia que eu falei pra minha mãe, eu falei: "Mãe, você sabia que eu fui vítima de tráfico humano?" Ela falou: "Sério? Como assim?" Minha mãe adotiva, né, no caso. E aí eu Uhum. expliquei pra ela, né, toda a tipificação, e tal. Aí ela: "Nossa, é verdade, filha." Então, é, as pessoas às vezes são vítimas e nem sabem que foram. Então, isso é um problema muito grande. É por isso que a gente precisa falar de tráfico humano. Uhum. É preciso a gente jogar no ventilador esse tema, né? Então, ao longo desses últimos anos, eu deixo mais explícito, assim, desde que eu voltei da Alemanha, né? Eu passei um tempo na Alemanha e quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei com isso muito forte no meu coração, né? Eu já tinha tido envolvimento em alguns projetos relacionados a tráfico humano, mas eu nunca fui fixa, né? Eu nunca fui a voluntária do projeto A, B, C, D ou E. Eu sempre pipocava, né? No projeto tem um que chama 27 Million, porque na época que esse projeto foi criado, naquela época tinham 27 milhões de pessoas vítimas de tráfico humano, hoje já são mais de 40 milhões. Ah, eu Então, para lembro você desse ver, nome. Aham. então eu fui voluntária deles, né? Eles faziam umas ações muito legais. Aí, acho que, se eu não me engano, ainda fazem, tá? Eu não quero falar bobeira aqui, mas na época eles faziam ações muito legais com meninas em situação de prostituição ali na Luz e fazendo hanging out, tendo esse tempo, né, de compartilhamento e tal, ajudando, mas sempre com esse viés de conscientização, com esse viés de resgate, com esse viés de poder fazer alguma diferença. Participei em Budapeste, quando eu morei, na época que eu morei na Europa, em Budapeste tinha um projeto muito legal, eu sempre esqueço o nome do projeto. Ah, vou lembrar ao longo da conversa, mas foi uma semaninha, foi uma coisa muito rápida também, que trabalha com resgate de mulheres em situação de tráfico humano. E isso é muito Uhum. comum lá na Europa. Sim. Infelizmente, por um lado, mas felizmente por outro. Então, infelizmente, é comum ter estes casos de mulheres em situação de prostituição forçada, em situação de tráfico humano. E, por outro lado, é bom que tenham projetos que acolham elas, né? Que deem assistência, porque isso até é uma coisa que eu quero falar mais para frente, relacionado à vítima, relacionado à falta de apoio da sociedade, né? Não só Uhum. da família, não só do Estado, mas da sociedade como um todo, né? E as ONGs entram para dar esse aparato, esse suporte que na realidade deveria ser do Estado. Então, Uhum. eu sempre me envolvi pipocando em projetos, né, que sempre esbarravam com a temática de tráfico de pessoas, e aí, em paralelo, veio essa situação da minha vida, esse cair de ficha, né, que eu falei, caraca, eu fui, porque eu sou adotada, então a minha vida antes da adoção que me leva, né, a saber disso. E aí, caminhando, eu sou cristã, então eu sempre me envolvi em organizações cristãs ao redor aí do mundo, do Brasil e do mundo. E aí parece que é realmente o propósito, né? Eu sempre falo, não fui eu que escolhi o tráfico de pessoas, foi o tráfico de pessoas que me escolheu. Não é uma causa que eu falei, acordei e falei, gente, eu acho que tá faltando gente nessa frente. Não, foi simplesmente acontecendo e aí hoje eu me vejo dentro de um projeto de resgate de afegãos e graças a Deus, né, que tem outras pessoas também despertando para essa causa. Que se preocupam com isso. E nesse caso, né, como está a situação hoje, assim, que panorama tu tens, que notícias, né, vocês têm? E como que Uhum. chegam esses relatos, esses pedidos de ajuda, assim, não sei se é só das mulheres exclusivamente. Então, hoje é bem interessante a gente saber, a gente fazer essa divisão, né? Porque o Brasil, ele, por estatísticas, claro, a gente tem relatórios da Organização Internacional Mundial, que é a OIM, a gente tem relatórios da United Nations, que é a famosa ONU, tem alguns outros relatórios internos da Polícia Federal, também tem relatórios da Interpol, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que é um super relatório de 700 páginas que eles fazem falando de todos os países. Então, assim, é claro que às vezes as informações elas não se batem, né? Porque às vezes o olhar que foi feito, a apuração daquelas informações foi diferente. Mas o que a gente sabe é que
grande parte das vítimas do tráfico de pessoas são meninas e mulheres. Então, se eu for me basear no relatório da ONU, por exemplo, que eles lançaram no começo do ano, 69% das vítimas são mulheres, fazendo recorte à América Latina. 69% das vítimas são mulheres, 5% são meninas. Então, eu sempre falo que o tráfico humano tem gênero e o gênero é feminino, tá? É claro que se a gente for olhar mais para dentro, o tráfico de pessoas, ele não é só uma grande coisa, ele é um guarda-chuva, né, se a gente for pensar assim de maneira mais didática. Ele é um guarda-chuva e dentro tem aquilo que ele abraça. Então tem as modalidades, que a gente chama de modalidade. Então tem a exploração sexual, tem o trabalho forçado, né, que é a situação de escravidão, tem doação de órgãos, tem adoção ilegal, casamento forçado. Então são várias modalidades que a gente tem embaixo do guarda-chuva do tráfico de pessoas. Se a Uhum. gente for olhar para o guarda-chuva, o número é 70, 80% de vítimas são meninas e mulheres. Mas se a gente for olhar por modalidade, aí o número difere. Né? Por exemplo, para trabalho laboral, que é o trabalho forçado, tem muito mais homem. É um universo masculino. Por causa da Né? força, justamente. Exatamente. Uhum. Então, depende, por isso que eu falo dos relatórios, né? Depende do prisma que você está olhando, do direcionamento que você dá. Se você olha para o guarda-chuva, é um número, se você olha para a modalidade, é outro. Então, é importante deixar isso muito claro na hora que a gente passa, né, informação, para não ficar uma coisa, o tráfico humano é feminino, mas calma, gente, trabalho Uhum. forçado é homem. É, tipo, Uhum. sem, quase que, não sei, mas assim, 90% é homem. A gente está falando de um crime, né, que é o terceiro que mais cresce no mundo. Ele é um crime invisível. Ele é um crime que Uhum. você não vê à luz do dia, né? Não é igual, claro que tráfico de drogas e de armas também não é muito corriqueiro você ver à luz do dia, porém é mais, né? Você vai em bocas em certas E a gente regiões da sabe, cidade. assim, tal local É, acontece, né? É uma coisa mais é, falada, mais divulgada. A gente exatamente. tem uma noção, mesmo não convivendo assim, né, com tal realidade. Mas é Exatamente. bem isso, assim, como tu falou, é invisível. Do nada a pessoa pode sumir e ninguém nem sabe. E por ser invisível, é um problema muito grande para você fazer o mapeamento. Então, por exemplo, esses dados, é muito difícil você levantar dados porque tem subnotificação, que nada mais é do que a falta da notificação. Então, às vezes, eu faço o mapeamento em Minas Gerais. E hoje, atualmente, a gente considera Minas Gerais o estado que tem mais casos de tráfico de pessoas. Não é porque tem mais casos, é porque foram mapeados mais Uhum, casos lá. Às vezes, o estado que mais tem casos de tráfico humano é o Pará, uhum. entende? Mas por não ter efetivo, não ter força policial suficiente, por não ter pessoas capacitadas de órgãos públicos para A identificar estatística se é, perde, né? exatamente, a estatística se perde. Então, a gente trabalha hoje, né, Brasil 2021, o estado que mais tem casos mapeados é Minas Gerais. Mas não quer Chocada, dizer que isso jamais condiz imaginei. mas não quer dizer que condiz com a realidade, entendeu? Uhum. Infelizmente a gente não pode falar, é Minas, então... E isso é muito ruim, porque deixa a gente muito às cegas, a gente não consegue fazer ações e programas se você não tem dados minimamente fidedignos, né? Porque o que a gente tem Uhum. é nada, é nada. Se você for ver nas matérias, você sempre vai ver, 2 pessoas foram resgatadas, 30 pessoas foram resgatadas, 50. Tá, mas o que que é isso num universo de 40, 50 milhões de vítimas de tráfico de pessoas no mundo? Né? É Nada. claro que são vidas, são pessoas, não é número na estatística, mas a gente precisa ter ações mais efetivas para a gente conseguir Uhum. resgatar quantidade mesmo, né? Pessoas, seres humanos estão enquanto a gente está aqui. A cada 30 segundos tem um dado que a cada 30 segundos uma pessoa se torna vítima de tráfico humano. Então, se a gente está aqui conversando há 10 minutos, a gente já tem 20 pessoas que se tornaram vítimas de tráfico humano só nesse time, nesse tempozinho que a gente está aqui falando sobre isso, né? Uhum. Então, precisamos falar disso.
É assustador, né? E aí, por exemplo, quando vocês recebem ali esse pedido de ajuda das mulheres afegãs, né? De que forma vocês atuam hoje nesse resgate delas, assim? O que que vocês, né? Como que funciona esse Uhum. trâmite? Sim, o resgate em si eu não posso abrir tanto, tá? Por questão de segurança Sim, minha, da equipe, das delas. pessoas. Uhum, Mas uma coisa que a gente percebe nossa, se a gente for falar de Afeganistão, eu vou te falar que é um mundo novo que apareceu na minha vida nesses 2 últimos meses por causa, né, dessa crise migratória, dessa crise humanitária, para além da uhum, imigratória, humanitária. É, eu comecei a receber os primeiros pedidos de ajuda por famílias, né? Então, como eu já atuo na frente de tráfico de pessoas, enfrentamento, as pessoas naturalmente elas já vêm me pedir ajuda, né, para certas situações. É claro que não é uma coisa assim todo dia, não é isso também, não é loucura, eu não sou, né? uhum, Mas o que que acontece? Quando a gente recebe esse tipo de solicitação, a gente tem que ver, avaliar, analisar. E aí eu comecei a receber acho que foram 2 famílias que entraram em contato comigo. Se eu não me engano, foram 2 famílias. Uma era uma moça que nem era para ela, era para a família dela, e outro era um rapaz, né? Que aí o grupo dele tinha tipo umas 100 pessoas. Porque eram várias famílias, e lá eles têm muitos filhos. E uhum. aí só sei que a gente foi caminhando, foi caminhando, foi caminhando. E hoje, um grupo de amigos, né, que no começo a gente nem se conhecia, sinceramente foi isso. Ou seja, a gente juntou, a gente só tinha a causa em comum, a gente nem sabia quem era Uhum. quem. A gente se tornou amigo, né, com o tempo. Aí foi criada a Coalizão Brasil-Afeganistão. E hoje a forma que a gente ajuda, primeiro, eu sou a líder, né, da escuta empática, estou coordenadora da escuta empática. Que nada mais era que conversar com eles, ver como eles estão, se tem, né, algum tipo de ajuda que a gente já possa dar. E aí, a partir disso, a gente faz toda aquela triagem, né? Que aí entra no processo mesmo de ajudar de forma efetiva. Então, a gente tá aí com certeza, em breve teremos boas notícias, com certeza em breve a gente vai ter aí boas notícias relacionadas às famílias, né, que já vão estar chegando no Brasil, a gente está bem confiante com isso. Inclusive tem a página no Instagram, né, do Coalizão Brasil Afeganistão, quem quiser ir acompanhando, Ah, legal. a gente vai postando por lá. E então eu percebo muito que quem fala comigo, a maioria são homens, porque os homens que aprenderam inglês, né? Uhum. Não Por foram causa as da questão da mulheres, educação lá, né? Do tabu, olha só. entendeu? Então os homens aprenderam a falar inglês. As mulheres, algumas falam, claro, Uhum. mas quando elas começam a falar, elas não entendem, elas passam para algum homem da família. Então você vê que elas são limitadas nisso também. E aí, como Uhum. uma mulher dessa vai pedir ajuda se ela está numa situação de tráfico de pessoas? E é Sim. exatamente esse o mindset. É claro que não estou falando que as pessoas que estão buscando a gente estão já em situação de tráfico humano, até porque a gente sabe sim que o Afeganistão gira em torno de tráfico humano. Todos os lugares que estão em guerra por si só, eles já vão ter o tráfico de pessoas, alguma modalidade ali sendo praticada, tá? Porque nada mais é do que o roubo da dignidade, o roubo dos direitos humanos, é o roubo da pessoa, ela está numa situação de desespero, de crise. Então, por exemplo, se você olha para o Afeganistão, você vê várias modalidades do tráfico de pessoas se potencializando, como casamento forçado, exploração sexual, né, a exploração forçada de mulheres. O trabalho laboral provavelmente vai sim ser potencializado, eu ainda não tenho relato, mas isso é uma coisa que eu acredito, é um achismo meu, que eu acredito que vai acontecer. Então, tem muitas coisas ali em torno do Afeganistão como um todo que sim, ele grita tráfico humano, tráfico humano, tráfico humano. Então, a gente tem que olhar para essa causa, a gente tem que olhar para esse país. E as mulheres, consequentemente, de novo, olhando no guarda-chuva, elas são as maiores vítimas, né? Uhum. Então, é muito delicado, assim, quando a gente fala de uma pessoa também que está numa cultura diferente, né, que fala um idioma diferente. Então, o mindset, por exemplo, de um aliciador, quando ele vai tirar uma pessoa e fazer o tráfico humano transnacional, que nada mais é do que você tirar uma pessoa de um país e levar para outro,
O objetivo do cara é levar essa pessoa para um país que ela não entenda nada, que ela não tenha como falar o idioma e pedir ajuda e pedir socorro, né? Isso é a Uhum. primeira tática. Por exemplo, a gente tem casas de prostituição aqui em São Paulo com asiáticas. E as mulheres Uhum. não falam português. E asiático, tipo, quem que fala mandarim aqui em São Paulo? Quem que fala coreano? Quem entende? Quem fala japonês? Pouquíssimo, só lá na feirinha que tu vai encontrar um outro chinês, É, né? é muito pouca Uhum. gente. Então, assim, é uma Uhum. forma do quê? De você privar a pessoa, né? Você Uhum. realmente vai o quê? Minando a pessoa de todos os lados, assim, Isola ó, todo mundo, né? você não vai ter o passaporte, você não vai ter, eu vou te colocar medo, porque se você procurar a polícia, você vai ser presa. Então, o que que Matar tua acontece? família, né? Uma série de Exa- ameaças. Exatamente, vou matar sua família. Tem algumas máfias, alguns cartéis, principalmente os do continente africano, que eles tratam muito a questão da religião. Então, eles envolvem muito a religião. Tem uma religião chamada Voodoo, né, ali na Uhum. África. E essa religião, eles costumam fazer rituais, certo? Então, as pessoas, as mulheres que elas são aliciadas por homens e madames, né? Olha que termo, né? Um termo tão elegante para uma pessoa, para uma cafetina. Nossa. Mas eles chamam de madame. Então, Uhum. elas fazem, né? Elas são aliciadas por essas pessoas para ir para a Europa, principalmente Europa, e nesse ritual eles pegam pelo pubiano, eles pegam sangue da menstruação, cabelo, eles pegam assim várias material orgânico daquela pessoa, fazem ali o ritual e falam, olha, a partir de agora você está conectada e se você tentar fugir, o voodoo vai te pegar, o voodoo vai matar sua família, o voodoo você vai morrer, sabe? Então, aí você, quando você dá um passo para trás para olhar, para tentar entender como que é esse aliciamento? O aliciamento hoje é através da cabeça, da mentalidade, do psicológico. Então eu uso o medo, a culpa e a vergonha para te aliciar e para Uhum. te manter presa. É isso que o Uhum. aliciador faz. Ele vai usar o medo, a culpa e a vergonha para manter aquela menina, aquele menino, aquela vítima presa. Entende? Então, às vezes a gente acha, mas a pessoa, ela tá presa num calabouço com correntes e sim, também tem Não. isso, claro que tem isso, Uhum. né? Mas não é só isso. Se você olha aqui no Brás, no Bom Retiro, um monte de boliviano, nigeriano, Costurando e mal costurando. recebendo uma refeição por dia. Está entendendo? Eles estão ali naquelas fábricas clandestinas, mas também estão indo para farmácia, indo brincar com as crianças na rua, no parquinho. Os bolivianos no Parque Dom Pedro, eles fazem tipo reuniões, tipo uma feirinha boliviana mesmo, né? Então eles param carros lá e ficam lá curtindo e tal. Então, assim, eles não estão aprisionados fisicamente, eles estão aprisionados aqui. Uhum. De tipo, não posso ir embora, não posso sair daqui, e aquele É. mundinho ali é que se torna a vida, né? É muito E você, triste. E a cafetina, né, no caso, elas têm uma tática muito. A gente vê muita psicologia, né? Eu tô falando isso, mas é interessante. Se tiver algum psicólogo aqui até escutando a gente ou que venha nos escutar, é interessante essa linha, porque eles usam muito da psicologia. Então, as madames, elas se passam por mães. Por quê? Porque aquela menina que está sendo aliciada, ela vai pensar duas vezes antes de fazer alguma maldade para a mãe dela, Uhum. antes de Trabalha denunciar tipo a mãe dela. subconsciente, né? As crenças lá da infância joga com isso na mentalidade da pessoa. Então, assim, eu tô te aliciando e você é uma pessoa que tá na vulnerabilidade emocional, o que que eu vou fazer? Eu vou me passar por sua mãe. Eu vou entrar nesse Uhum. papel de mãe na sua vida. Então, eu vou te Uhum. acolher, vou te abraçar, vou te amar, vou te amar, né? Porque isso não é amor, né? Eu Uhum. vou, eu vou ali te dar todo aquele suporte que, teoricamente, a sua mãe deveria ter te dado, pra você olhar em mim uma mãe. Mas aí você vai ter que me dar alguma coisa em troca. Entendeu? Você Uhum. vai ter que. É troca aqui, ó. Eu te dou meu carinho, te dou meu afeto, mas você vai ter que me dar aqui, ó. Uhum. Então, é por isso que tem. Para homem é a mesma coisa, né? Então, você vê, por exemplo, tem muitas ações do Ministério do Trabalho, principalmente em regiões com fazendas legais, garimpos legais, enfim.
que os auditores, né, os fiscais, eles vão lá naquela fazenda, ou seja, lá, né, o local, descobrem que ali é ilegal e autuam aquela, né, propriedade e as pessoas de lá começam a defender o dono. Começam a falar, não, Uhum. imagina, mas ele me dava um pedaço de terra. Eu podia, né, eu Uma tinha boa ali minha pessoa, plantaçãozinha, né? eu tenho, ele me deu uma casinha para morar. Aí você vai entrar na casa, não tem saneamento básico, não tem eletricidade, não tem nada, não tem um colchão. Não tem um colchão, tipo, é no chão, tudo bem. Ele te deu a alvenaria, mas o resto não deu, que são as Uhum. condições básicas de sobreviver, né? Uhum. De viver, na verdade. Desculpa. Então, você vê como essa relação, ela entra em qualquer modalidade. Essa relação de paternal, maternal, essa relação de emocional, né? É que, Então, tipo, eles aí... pegam. É um relacionamento abusivo, né? Pra É, traficar a pessoa com uma finalidade, é, mas tem esse envolvimento emocional ali justamente porque senão não funcionaria, né? perfeito. Bom, e para o pessoal entender, quem está vendo pela primeira vez ou nunca parou para pensar nisso, né? O que que é o tráfico humano de pessoas, também conhecido, né? E que nem tu comentaste, já desse alguns exemplos aqui do Brasil, mas a gente já falou antes, assim, é só em países, por exemplo, como o Afeganistão, que os índices são super altos, porque em país desenvolvido acontece, inclusive, né? Sim, perfeito. O tráfico de pessoas, segundo a Convenção de Palermo, eu vou ser bem sucinta, é toda forma de comercialização do outro ser humano através da exploração para obter alguma vantagem. Então, eu comercializo a outra pessoa através da exploração. A exploração sempre, sempre ela tá inserida, tá? E eu tenho que obter alguma vantagem financeira. Então, por exemplo, casos que acontecem, mulheres que saem do Brasil, que são ali, porque assim, o Oriente Médio, o público do Oriente Médio, não estou falando um país ou outro, uma religião, não. Ali, a região do Oriente Médio é a região que mais trafica pessoas no mundo e que mais consome tráfico de pessoas. A começar pelo casamento forçado, que o que é ilegal aqui no Brasil, é ilegal você casar com uma criança, mesmo o Brasil sendo o país que é o quarto no mundo com mais casamentos infantis. Mas é ilegal. Imagina se fosse legalizado. Então, assim, lá no Oriente Médio é legalizado. Então você vê muitos homens casando com crianças abaixo de crianças, né? E tá tudo bem, e tá ok, mas gente, calma, não tá ok. Então o que que acontece? Eles, não sei, não, eu sei, isso até é importante a gente trazer. A mulher brasileira, a mulher latina, principalmente a brasileira, não tem um fenótipo só. A gente Uhum. tem vários traços. Então, você tem olho claro, eu tenho olho escuro, né? Você tem a pele mais branca, eu tenho a pele um pouquinho mais morena. E a gente tem asiáticos, e a gente tem negros, e é todo mundo brasileiro, né? A gente não tem uma característica predominante no Brasil. Então, isso facilita muito na hora do aliciador escolher o produto dele, Atrai, entendeu? tipo, a Porque eles oferta, né? Tem uma diversidade aqui, né? exatamente, a diversidade que o Brasil tem. E outra coisa, o Uhum. Brasil é considerado a warm culture, que é aquele país acaloroso, que Uhum. abraça, que acolhe, aquele país, nossa, eu te chamo de amiga para depois saber seu nome. Então, a gente tem isso, e aí o que que acontece? Caímos mais fácil Fácil. em Uhum. golpes do amor, por exemplo. Uhum. Então, os turcos, né, um exemplo, os turcos não tô falando todos, mas turcos, né, mal intencionados. Sim, sem julgar aqui qualquer Exatamente, nacionalidade ou, né, exatamente. crença, Então, enfim. assim, turcos mal intencionados, quando eles buscam uma latina, quando eles buscam uma mulher, uma brasileira, enfim, eles vêm ali naquela conversinha de amor romântico, vamos ter um relacionamento, vem aqui casar comigo, você vai ter nacionalidade turca e lá, 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 e começa, né, com toda aquela história Disney, aquela história conto de fadas. Uhum. Se a mulher, ela tá numa vulnerabilidade Vulnerável. emocional, ela vai cair.
Uhum. Se a mulher não Olha, tô está. falando aqui agora, cara, já lembrei de uma pessoa, tá? Que é bem assim, ai, tô falando com fulano, e assim, enquadrou em tudo que tu falou. E quantas vezes eu já recebi, assim, tipo, inbox do Instagram, sabe? Vem aquelas fotos, assim, do pessoal lá do Oriente Médio e tal, às vezes tu pensa é robô, mas é fake, com recados em inglês, daí como, Sim, né? Eu entendo, consigo. Aí eu já falo tudo em português, assim, tipo, não tô te entendendo, já pra cortar ali, né? sim. Mas é bem isso que eles fazem mesmo. E eles vêm com tudo, com força total. E se a mulher, ela tá numa vulnerabilidade emocional, fazendo um parênteses, nesses últimos 2 anos com a pandemia, gente, todos nós, toda a humanidade está numa Está. vulnerabilidade emocional. Tem pessoas que estão mais e tem pessoas que estão menos, mas não tem como falar que, ai, tô ótimo. Não tá. É mentira. Tá todo mundo tentando se reerguer, tentando aí juntar os caquinhos. Tem pessoas que foram mais atingidas, tem pessoas que não foram tanto, mas todo mundo está numa vulnerabilidade emocional. Então, é possível que daqui 2 anos, quando saírem os relatórios desse ano Nossa, e vai do ano estourar, né? passado, exatamente, vai estourar de casos de tráfico humano. Mas assim, muito, muito. Por mais que a gente saiba que transnacionalmente não foi tão possível, é claro, né, que os caras. Máfia é máfia, gente. Não vamos. Os caras não vão obedecer a lei, os caras não vão obedecer regras. É máfia. Os caras pagam pirata para atravessar as pessoas, mas eles vão Dá um atravessar as jeito. pessoas, né? Uhum. E então, só um parênteses assim que eu queria fazer mesmo. Oi, voltou. Foi bem rapidinho, é. Vou Desculpa, é Não, que só tá. deu. Ai, gente, eu tô, ó, de novo, eu tô aprendendo a mexer nesse Tá celular e nervosa. acabei de descobrir que quando me ligam, eu sumo daqui. Aham. Ah, Bom, tá, foi mas isso, como. é. Mas aproveitar para dar um oi aí pro Me ligaram no pessoal. WhatsApp. É, a Dália, a Me ligaram. Natália, a Fê, a Rose, ó, Rose, presta atenção no que ela tá falando, tá? Patrick Sampaio, Juliana, porque esse assunto é muito sério. Opa, agora É. eu quase que mexi aqui também. Vai lá. Então, então a gente precisa estar alerta, a gente precisa alertar principalmente as nossas amigas. Porque, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é próxima da minha família. Não vou expor tanto assim, mas é uma pessoa próxima da família e ela é uma pessoa que já tem 50 a mais, ela se envolve, né, com as pessoas nas redes sociais, na internet, e ela achou um namoradinho. Assim, de pronto, esse senhor, né, a convidou para ir para o sul do país, que, né, ela é daqui de São Paulo, ele morava lá no sul, mora, enfim. E ela, na hora, aceitou, falou, claro que eu vou. Aí eu falei, Jesus. amada, amada, como assim? É claro que eu vou, é claro que você vai ficar na sua casa, entendeu? Você não vai. Ai, que louco! E então, assim, às vezes, quando a gente tá na vulnerabilidade emocional, a gente, pelo ímpeto, pelo desespero, por N motivos, né? Cada um conhece as suas dores, né? De ser quem é. A pessoa acaba dando passos muito precipitados, ela acaba dando passos que ela não deveria dar. Então a gente vê isso acontecendo em qualquer localidade, não é só em países subdesenvolvidos ou países de terceiro mundo. Países de primeiro mundo também tem. Estados Unidos tem Uhum. índices altíssimos de casamento forçado, de casamento infantil, tá? Então, de Nossa. 56 estados, se eu não me engano, só 4 estados americanos têm alguma lei proibindo o casamento infantil. Sendo assim, mais de 50 estados nos Estados Unidos está tudo bem você casar com uma criança. Então, eu hoje tenho 28 anos. Se eu chegar lá e me apaixonar por um menino de 12, 13, vamos casar? Vamos, entendeu? Absurdo. É um Uhum. absurdo, é um absurdo. E a gente tem casos também, por exemplo, ali na fronteira do México, a Uhum. gente tem o contrabando, mas contrabando não é tráfico humano, tá, pessoal? Que fique bem claro. Contrabando é uma coisa, tráfico humano é outra. Contrabando pode sim se tornar tráfico de pessoas, mas o contrabando ele tem algumas características que diferem demais do tráfico humano.
Uma delas é a questão de ser da pessoa que Querer, pedir. a conscientizar. Então, assim, o Uhum, tráfico de pessoas é sem consentimento natural. uhum. Forçado, né? O contrabando é com consentimento. Então, se eu quero atravessar ali a fronteira dos Estados Unidos, eu fecho aqui, tá? Tem muitas máfias aqui em São Paulo que contrabandeiam, que Uhum, mandam pessoas ali para os Estados Unidos, para a fronteira, né, para a travessia aqui de São Paulo. Então, muita gente daqui de São Paulo já sai com o grupo que vai fazer a travessia, né? Os que loucura. contrabandistas. É. Uhum. Então, e eu saio sabendo que eu tô indo, para o que que eu tô indo. E aí, É chegando bem ali aquela nos coisa que Estados Unidos, mostraram na novela, né? Eu quero ir para lá, não tenho exatamente, como conseguir um visto, outra forma, eu vou pagar para alguém me atravessar, né? É tipo, a exatamente. pessoa Mas aí, acha que é o sonho americano. exatamente. Mas aí chegando lá, o que que acontece? Vai cada um para um lado. O coiote volta para a vida dele e eu vou tentar Uhum, sobreviver. O tráfico de uhum. pessoas é completamente diferente. O tráfico de pessoas é quando você chega, aí que começa a exploração. Quando você chega no país novo, ou quando você chega no estado, enfim, porque tem o tráfico humano transnacional, que é de país para país, e o nacional, que é de estado para estado, né? Ou de Uhum, província para província, depende da nomenclatura que é usada no país. Então aí que começa. Quando a pessoa chega naquela localidade, aí a exploração começa e a pessoa não tem consentimento, ela não sabe para que ela está indo. Então é por uhum, isso aí que eu quero também quebrar uma fala que é muito propagada no sentido: ah, mas essa moça sabia que ela estava indo para a Europa ser garota, garota de uhum. programa. Não, Ah, não. né? Veja bem, Uhum. vamos dar um passinho para trás, né? Vamos ter um minimamente empatia de entender que essa moça estava no desespero e no desespero ela optou sim por uma escolha péssima para a vida dela, de tentar a vida em outro lugar, se prostituindo. Tudo bem que o corpo dela é dela, mas assim, ao meu ver, é uma opinião, é uma decisão péssima, mas era o que ela tinha para sobreviver ali naquele momento e ela escolheu aquilo, entendeu? Uhum. Então, a sociedade tem que parar de culpabilizar a vítima, parar de olhar e falar assim: ah, mas ela sabia, né? Ah, Uhum. mas Ou, poxa, inclusive, como a gente comentou, porque daí lá, que nem tu falou, aí que descobre o que vai fazer e aí começam as é, ameaças, né? Quando a gente exatamente, vê esses resgates assim, né? Que daí é aquela coisa, ah, exatamente, sei onde é que a tua família tá, vou matar. Cara, pessoa que tá na vulnerabilidade emocional ali faz qualquer negócio, né? Até porque senão nem exatamente. comida elas ganham, Exatamente. E isso né? acontece com imigrante. Gente, Uhum, quantas pessoas chegam ilegal aqui no Brasil ou em qualquer lugar, né? E se uhum. tornam, assim, peça muito valiosa para traficante de pessoas. Porque o imigrante, ele chegou com uma mão na frente e uma atrás. Ele não tem um dinheiro, um nada para comer, para comprar E uma ele é água. ninguém, né? Ele é É bem ninguém. engraçado, assim, ó, tu comentou agora, tu já moraste na Europa também, tem ali alguns países que é bem forte nessa questão do tráfico, mas eu viajei para lá em 2019 sozinha, né? Muito Ai, corajosa, assim. corajosa. Mas só quando eu cheguei lá, eu vi o preconceito por ser mulher e ser sozinha, porque no aeroporto já rolou aquilo, ou tu veio fazer programa, ou tu veio trazer drogas, né? É. É Brasileira como, ainda? brasileira, é, e fora isso lá que eu comecei a pensar, assim, né? Quando tu entra num táxi falando que o cara fala árabe e N situações assim de, nossa, se alguém quiser me jogar numa vala, que eu sumo para todo sempre. Sim, Então, sim. cara, não dá para explicar, não tem hora, não tem lugar e pode acontecer muita coisa. Pode, pode, não é bem. É, eu sou muito a favor assim das campanhas, sabe? Eu acredito muito nisso, nas campanhas de conscientização. Então, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, faz algumas campanhas que são as blitz de conscientização. São blitz, literalmente, assim, eles param os carros para dar aulinha, literalmente é isso que eles fazem. Dá o panfleto. Isso, dá uma panfletagem e tal. E isso é muito bom, isso é incrível, né? Porque é uma forma aí do Estado estar se envolvendo, estar conscientizando. É, mas a gente tem muitos problemas nas fronteiras aqui do Brasil, muito problema, muita gente some, tem muitos casos de tráfico de órgãos.
né, nas fronteiras do Brasil, porque Também é é como muito se fosse, rentável, tipo, um né? buraco negro, assim, a fronteira, né? E Uma hoje, qual pessoa... é o país no exterior que está no topo, que é o número um, sabes? Do tráfico? Olha, é uma boa pergunta. Que tá no Seria no número um, Oriente Médio, que tá provável. no número um de tráfego. Então, é o que eu tô te falando, é o que a gente falou lá no começo. A gente, dependendo do prisma que a gente olha. Então, por exemplo, o Brasil, Da ele tá entre os modalidade. 10. É, então assim, o Brasil ele tá entre os 10. Ele tá entre os 10 de tráfico de pessoas. Aí, se você olha na modalidade do casamento infantil, ele é o quarto, né? No mundo. Você olha na modalidade de exploração sexual, ele é o terceiro, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele é o terceiro. Então aí depende muito. Mas, assim, Brasil é um país problemático. Eu posso te listar alguns países problemáticos, né? O Brasil, Venezuela. Então, o que acontece? Com a guerra na Venezuela, com a guerra civil na Venezuela, muitas crianças ficaram sem pais. Consequentemente, essas crianças é muito fácil elas se tornarem vítimas de redes de tráfico de pessoas, tanto para adoção ilegal, exploração sexual, trabalho forçado e remoção de órgãos. Então, tem várias modalidades aí que dá para usar dessas crianças órfãs, visto que pessoas que estão em orfanatos temos que ter um cuidado muito grande, porque são pessoas invisíveis para a sociedade. Pessoas que moram Uhum. na rua, temos que ter um cuidado maior, porque são pessoas invisíveis para a sociedade, são Sim, pessoas para tipo, que vou aqui tirar os órgãos desse, ninguém vai nem sentir falta, vamos lá. exatamente, Né? na grande maioria das vezes, se essa pessoa some, ninguém nem sabe que essa pessoa sumiu. Uhum. Ninguém nem vai dar falta, não vai dar falta. Então, são pessoas invisíveis para a sociedade, pessoas que a rede de tráfico de pessoas acaba visando muito. E tem um perfil assim que é o mais procurado, o mais vulnerável? Seriam essas pessoas nessas Olha, situações? se a gente pegar o recorte, são mulheres negras, economicamente desprovidas, né? Então, assim, mulheres negras pobres. Esse é um Uhum. perfil que acaba se tornando vítima, mas não é o perfil não é que quer dizer, é o perfil mais buscado, né? Porque na rede de tráfico de pessoas tem perfil, tem gosto para tudo, literalmente, literalmente, o que você imaginar tem gente que quer consumir, tem gente que quer comprar. Então, por exemplo, tem uma máfia que é a máfia polonesa. A máfia polonesa trabalha muito com criança, bebês, né, recém-nascidos, isso, grávidas, crianças e recém-nascidos. Por quê? Porque os predadores sexuais lá da região da Polônia e países ali na região, eles têm muito interesse em bebês. Eles se sentem muito atraídos sexualmente por bebês, tá? Então, é um Então a gente negócio. tem que considerar que a pedofilia ela é uma doença, né? Até tá esqueci o nome, gente, mas é a Organização Mundial da Saúde, desculpa. É uma doença a pedofilia e é claro que naturalmente também não é algo bacana, não é algo legal. Então por isso que a gente fala predador sexual, né? Porque nem todo pedófilo vai cometer o crime, né? Do abuso, do estupro. Tem pedófilos que ali com tratamento, enfim, com algum tipo de intervenção, ele consegue não chegar ao ato, né, de molestar, enfim. Então, se a gente for olhar para os abusadores, para os predadores sexuais ali daquela região, Polônia e países ao redor, esses homens eles compram essas crianças dessa sede, dessa máfia polonesa e abusam e muitas vezes essas crianças não sobrevivem. Então, o que que eles fazem é o seguinte: eles avisam o traficante o que que eles vão fazer com aquela criança. E se eles forem matar aquela criança, eles avisam. Por quê? Porque aquele órgão pode servir para o Outra ciclo coisa. seguinte. Para vocês verem que é uma rede organizada. O crime é organizado, literalmente. Então, assim, eu sou consumidora de bebês, exemplo, né? E eu faço lá minhas coisas com o neném e tal, o neném morreu. Eu vou avisar você, olha, o neném, eu vou fazer isso para o neném morrer.
entendeu? Tudo que eu vou fazer, enfim. E aí você já fica preparada com uma equipe médica preparada para ir retirar os restos Uhum. mortais desse bebê e aí, enfim, usar os órgãos que ainda dá para usar para vender para algum comprador, enfim. Gente, é inacreditável, né? Não dá nem pra crer, assim, só tu me contando que a gente para pensar na dimensão da coisa, assim, porque é coisa que a gente vê muito de vez em quando e depois esquece, né? E é outro mundo. Sim, Então, cara, imaginar que tem pessoas que é fazem isso surreal. assim É é surreal, é surreal. surreal. E são pessoas muito ricas, viu? Tem muita gente Sim. rica, rica, mas muito Instruída, rica. estudada, né? Inclusive. Exatamente. É, Por exemplo, pessoas massas. tem um documentário desse que fala sobre essa máfia da Polônia e o contrabandista de bebês, ele fala, são homens riquíssimos que eles chegam no jatinho, numa pista de pouso clandestina, a criança entra nesse jatinho, eles vão embora e não tem nem rastro desse homem, não sabe quem é, para onde vai, para onde foi, não sabe Gente, nada. doente mesmo. É literalmente é Psicopata, uma né? mercadoria, é um É, produto, o ser humano se tornou um produto, né? sim. A gente, né, nas redes sociais, estamos ali vivendo em É, função de algoritmos, né? Somos é, produtos. E tem exatamente. algum tipo de crime mais comum, assim, que eles costumam agir? É, o que nem tu falou, tem todas essas categorias, tem alguma que se destaca? Sim, sim. O exploração sexual e trabalho laboral são as duas que têm mais adesão, né? Digamos assim, tem mais procura. Então, se a gente for olhar, né, fazer um recorte, não sei nem se o professor Júlio César está aqui ainda com a gente, ele é, assim, fantástico, brilhante, ele é especialista em escravidão, ele é historiador, né? Eu já fiz até uma live com ele, duas. E então, se a gente for olhar na nossa história no Brasil, na construção do Brasil, né, quando os portugueses eles invadem as nossas terras, né, eles matam os indígenas, eles torturam os indígenas, é, e aí depois acaba acontecendo a diáspora negra, que é quando eles de maneira forçada sequestram, porque é um sequestro, a palavra é essa, sequestram os negros para cá e as negras ali as práticas de tráfico de pessoas, as duas modalidades, tanto de trabalho laboral como de exploração sexual, já estão sendo realizadas, tá? Então, desde os indígenas, antes mesmo dos negros aparecerem, com os indígenas eles já faziam essa prática de trabalho laboral. Então, quando eles descobriram a cana-de-açúcar, quando eles descobriram, né, os cafés, os ouros, né, que o Brasil tinha, eles já colocaram essas pessoas que aos olhos deles eram inferiores, né? E aí você olha as castas, como as castas são tão fortes, né? Então o Brasil ele foi construído e até hoje, coincidentemente ou não, até hoje o Brasil ele sustenta essas duas modalidades como as modalidades carro-chefe, assim, como se fosse o carro-chefe, né? Então, mas não só no Brasil, viu, Carol? No mundo, assim, é algo que não é tão difícil de achar essas duas modalidades como um carro-chefe. Não é mesmo. E a que mais atinge as mulheres seria a prostituição. Sim, exploração sexual, sim, sim. Nossa. Bom, e agora muita gente pensa também, né, que isso é uma coisa muito longe de mim, né, que não acontece como a gente Uhum, comentou, de tipo, jamais vou cair nesse golpe, ser uhum, enganada, mas a rede é muito bem articulada, né? Como uhum. acabaste de dizer, esse exemplo péssimo da máfia polonesa, tem casos como a Madeline, por exemplo, que até hoje a gente não sabe, Sim, sumiu, raptaram, foi sim, assassinada, talvez até por um tráfico de órgãos. Enfim, são perfeito coisas ponto. que podem acontecer no momento de distração, e como tu falou agora, né, da rede social, até a gente que, tipo, né, tem estudo ou tem esclarecimento, cara, às vezes, Sim, né, num momento ali de vulnerabilidade ou de distração até numa viagem, que nem eu sim. falei, né, só lá vivendo situações assim que, meu Deus, aqui eu podia sumir para todo sempre que, né, Uhum. era mais uma na multidão. Então, Perfeito. queria saber, assim, as tuas dicas de que realmente elas podem acontecer
em qualquer momento. Inclusive, eu vi tu dando ali fizesse um vídeo, né, sobre as dicas de viagens, tanto nacionais como internacionais, e achei legal porque, né, como assim eu já tinha noção do perigo, eu já tomei algumas medidas daquelas assim que tu comentaste no vídeo, de ter o contato da embaixada, deixar Sim, alguém avisado aqui, manter o sim, contato, ficar sempre com o meu passaporte, eu tinha uma pochetezinha assim por dentro da roupa, né, até para na sim. bolsa da rua, se alguém pegasse, não ia achar o documento. Então, muita estratégia, assim, sempre tá ligada, só que pode acontecer, né? Então, queria saber, assim, a tua visão Sim. sobre isso. É claro que às vezes a gente toma todos os cuidados possíveis e imagináveis e mesmo assim acaba acontecendo, né? Não quer dizer que a gente é Uhum. culpado, que a gente não ficou atento o suficiente. Eu acho que aí, de novo, né, a culpabilização. A gente tem que, de É. novo, fazer esse trabalhinho mental de, independente Ai, do foi que lá e procurou por aconteça. isso, né? Acaba tendo. Ai, nossa, Deu mas você sorte foi pra sozinho para azar, Europa. Nossa, parece que você tava pediu. caçando. É. Entendeu? Então, assim, não, gente, não é isso. Ela foi curtir, né? Você, no caso, foi curtir, enfim. E a gente tem que ter essa liberdade, mas a gente tem que tomar muitos cuidados, sim, que acabam evitando consequentemente. Então, isso que você já trouxe, né, em caso de viagem internacional, nacional também, porque eu tenho visto que tem aumentado bastante as viagens com ônibus aqui no Brasil. E isso também, as mesmas atenções, você deixar alguém avisado, por exemplo, se você entrar num Uber, num carro de passeio, de turismo, de, sei lá, você tirar foto da placa do carro e mandar para alguém de confiança sua, você mandar o seu roteiro do dia para alguém de confiança, para a pessoa saber onde você tá, ou pelo menos se algo acontecer, se você sumir, ela saber onde começar a procurar. Porque a gente tem que Uhum. pensar no pior, sim. O mundo não Uhum. é cheio de chuva É de um cristal e parquinho. pôneis, entendeu? Aham. A gente tem que viver no mundo de maneira com o pé no chão, de maneira realista. É claro que a gente não tem que ficar em pânico também, porque eu não quero ninguém desenvolvendo síndrome do pânico, mas a gente tem que estar alerta. Aí até a Joyce falou, temos que tomar muito cuidado com nossos filhos e filhas e conosco mesmo. É isso mesmo. Então, com Verdade. criança, olho na criança o tempo todo. Você vai pro banheiro, leva a criança. A Uhum. criança que é no banheiro, fica com ela. Não é tipo, entra lá na porta do banheiro. Não, você vai entrar na porta onde está a privada, vai ficar na frente da porta onde está a privada. Não é na frente da porta do banheiro esperando a criança. Uhum. Então, a gente tem que começar a zelar e a cuidar e a parar de achar que realmente o mundo é cheio de chuvas de cristal com pôneis voando e arco-íris, entendeu? O mundo é mau, o mundo é ruim, as pessoas são más, tem muita gente má no mundo. Então a Uhum. gente não pode confiar, a gente não pode ter essa falsa impressão de que estamos seguros, porque a gente não tá. A Não. gente não tá. E engraçado que tu falando isso, tipo, eu fiquei no Airbnb, né? E foi até a minha primeira experiência. E, gente, eu fazia isso. Eu ia tomar banho, eu levava os meus documentos, a pochetezinha com dinheiro e tal, pro banheiro comigo. Porque eu pensei, Uhum. se alguém arromba a porta do quarto e pega agora, tchau pra mim, né? Tinha amiga advogada avisada. E lá eu fazia questão, como eu tive a sorte, né, dos donos do local serem brasileiros, então tu acaba, né, estando na língua, até ele era Uber, então ele já me pegou no aeroporto e tudo mais. Eu já fazia questão de mostrar para eles assim que não, tô em contato com a família, claro, podiam ser as melhores É, pessoas, né? E dei a sorte também de uma amiga aqui da minha cidade que mora lá, virou tipo o meu anjo da guarda, assim, ela saía do trabalho, passeava comigo, às vezes me levava em casa até na porta à noite. é, Então eu é, dizia para eles, minha amiga vem aqui amanhã, sabe? Para não dizer assim, tô a Deus é. dará. Exatamente. Então, Essa muita táticazinha, assim, sabe? exatamente, exatamente. Tem muita coisa, né, que acontece que a gente nem percebe, assim, que a gente não faz ideia. Tem muita gente que some em aeroporto, por exemplo, muita gente. Tem uma rota ali do Marrocos, que é uma rota perigosíssima. Eu nunca lembro o nome do aeroporto em Marrocos, mas é um aeroporto em Marrocos que uma Que a galera passagem é some. mais barata por lá, né? A passagem barata, tem companhia aérea que tem, como que eu posso dizer? Tem parceria com máfias, né? Então tem muitas pessoas desculpa, que somem no Marrocos.
Então, Uhum. toda vez que, por exemplo, você for parado por algum agente da alfândega em algum país, é muito importante, assim, você ter certeza que tem alguém lá fora te esperando. Pra você falar, olha, eu Uhum. tenho uma pessoa lá fora me esperando. É amigo, é o cara, o tio da van, sei lá, o guia turístico, alguém. Porque Uhum. se você sumir, para essa pessoa vai pensar duas vezes se ela tá mal intencionada quando ela te parar. E tem pessoas, tá, gente, dentro de aeroporto que estão mal intencionadas. E tem pessoas Que que são trabalham né, nas máfias e subordinados estão. para A gente acha, aeroporto é um subornados, lugar aliás, super seguro. subornados. Gente, negativo. 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 Tem muita gente que some em aeroporto. Então, o que acontece? Alguém te para e fala: Ah, você tem alguém lá fora me esperando? Você fala: Tenho, tenho, claro que eu tenho. O guia turístico tá me esperando, né? Uhum. Ele tá com a van me esperando para ir pro hotel. A minha amiga, meu parente, meu não sei quem. Porque o que Uhum. acontece? Se essa pessoa tá mal intencionada, ela vai pensar duas vezes. Porque se ela some com você, a rapidez para começarem a dar falta de você é muito maior. Se não Uhum. tiver ninguém te esperando lá fora. Porque quando você fala, ah, Sim. não, não tem ninguém me esperando lá fora. Aí Uhum. você vai dar sorte de cair com uma pessoa É. mal intencionada. Já era, meu amigo. Dê tchau pro mundo. Então, Uhum. a gente tem que ficar em alerta. A gente tem que ficar em alerta. É claro que eu não quero ninguém saindo daqui com crise de pânico, com É nada disso, ansiedade, gente. Ansiedade, não é. Eu quero que vocês saiam daqui conscientes. E a gente tem que clareza. falar. E a gente tem que falar. É por isso que a gente tem que falar, entendeu? Porque é chocante escutar essas coisas que eu tô falando agora, porque é a primeira vez ou a segunda, ou é recente que a gente tá escutando, né? Mas quanto mais a gente fala, menor os riscos que a gente corre. E aí o que que acontece? As pessoas ao redor é meio que como se fosse uma coisa que a sociedade vai começando a tomar consciência, vai começando, opa, peraí. Então aí o Uhum. aeroporto começa a ficar mais seguro, as viagens, os lugares que a gente está indo, porque Os as pais pessoas mais estão mais atentos, conscientes, os né? pais mais atentos, né? Então a gente tem que falar, a gente, para ter uma mudança, a gente tem que falar desse tema, por mais por incômodo que a gente sinta. Uhum. Uhum. São aqueles assuntos que a gente não quer olhar, né? Quer se negar É, e pensar que o mundo é de pôneis e cristais, como tu falasse, só que é, não. Bom, tu também já esteve em locais como o Sertão do Piauí, né? Alguns assim bem exóticos, que é muito difícil acabar a pessoa, como a gente falou, ela não tem outra opção às vezes. A única sim, forma dela sobreviver ou de sim, ter uma esperança por causa da pobreza extrema e de N fatores é se sujeitar a alguma sim, coisa, a algum esquema uhum, desse, né? perfeito. Então, elas contribuem ainda mais nesses fatores assim para crimes como esse, assim, do que tu já viu, desses mapeamentos que tu já fez, onde tem pobreza, guerra, como tu falasse, é o cenário perfeito. É. No Sertão do Piauí foi uma das primeiras experiências que eu tive, acho que faz uns 5 anos já isso. Lá no Sertão do Piauí, eles, na cidade que eu fiquei, pelo menos, eles tinham uma rua que era uma cidade beira de estrada, né? Então aquela rua era a rua aonde os caminhoneiros passavam e tinham relação sexual com as crianças, né? Era uma rua só de prostituição infantil. A cidade inteira Uhum. sabia, e a gente tinha ido com um projeto missionário de evangelismo. A gente podia ir para qualquer lugar, menos para aquela rua. Ninguém deixou a gente ir para aquela rua. Ninguém, a gente não podia passar naquela rua. Então a gente sabe sim que o Nordeste tem muitas regiões que tem coronelismo, que tem muitas regiões sim que as pessoas matam mesmo e assim, para assumir, ó, entendeu? Então a gente não teve atuação dessa vez que eu fui, a gente não teve atuação, né? De literal, assim, de ter o approach, conversar com as meninas e tal. Mas a gente ficou sabendo das histórias, a gente conheceu uma família ou outra, uma menina ou outra. Eu fiquei um pouco frustrada, assim, confesso, porque eu não tive a oportunidade de ir na rua, de entender, meu Deus, deixa eu ser luz, deixa eu ser voz, deixa eu entender. Talvez é porque não era para ser dessa maneira, talvez era só para eu começar a pisar nesse solo, né? Para começar a ver que, opa, pera, sair da minha bolha, sair da minha zona de conforto, né? Mas assim, a gente tá falando de Nordeste, gente, mas a gente tem muita coisa em São Paulo acontecendo, a gente tem muita coisa no Sul acontecendo, muita coisa no Norte, no Centro-Oeste.
Então, assim, não existe um estado no Brasil que não tem algum caso de tráfico de pessoas. Não existe, não tem nenhum estado que conseguiu erradicar o tráfico humano, tá? Então, às vezes o que acontece mais no norte é diferente do perfil das pessoas do Sudeste e vice-versa. Aí, de novo, né, a gente está olhando para o guarda-chuva tráfico humano, mas dentro do guarda-chuva tem muita coisa que a gente tem que olhar quando a gente quiser ter informações, né? Então, Uhum. uma coisa que eu percebo, ô Carol, é que é muito cultural o tráfico de pessoas no Brasil em algumas situações. Então, se você vai para a região ribeirinha, semana passada, semana passada, uma amiga que ficou aqui em casa, inclusive, ela teve a oportunidade de ir para Marajó, Ilha do Marajó. E aí ela me contou, né, as situações, as coisas que, né, ela viu, enfim. Gente, é cultural, tá? Tráfico de pessoas na região ribeirinha. Cultural. Porque a filha tá passando, a filha se tornou vítima, porque a mãe foi vítima, porque a avó foi vítima, a bisavó, mas nenhuma delas se vê como vítima. Uhum. Entende? Esse é o É tipo, vai lá e problema. faz, esse é o Quando o caminho. ser, quando o ser humano, ele não se vê mais como vítima, gente, a gente tem um problema muito grande, porque aquele ser humano ele se adequou ao errôneo padrão de ser objetificado. Então, aquelas meninas, quando elas vão para o famoso turismo sexual, que a gente sabe que tem muito em região ribeirinha, o que que acontece? Ela vai porque os pais o apoiam. E quem que é a sua referência quando você é criança? É teu pai e tua mãe. O teu avô, tua avó, são pessoas ali do seu núcleo familiar. Então, quando essas Uhum. crianças elas têm esse apoio, esse suporte da própria família, quem que vai mudar a cabeça dessa criança quando ela crescer? Entende? Ela vai o quê? Reproduzir aquilo que ela viveu Os com os filhos filhos vão fazer. dela. E o ciclo vai ali. E por isso que a gente tem turismo sexual a rodo nas regiões ribeirinhas, né, do Brasil inteiro, assim, norte, nordeste, São Paulo, região ribeirinha, né, onde tem ribeirinho, a gente tem muitos casos de tráfico de pessoas para exploração sexual, por exemplo. Então, tem até uma matéria muito boa da Record. Eu não lembro se foi o Cabrini, mas eu sei que é da Record a matéria. Eu ia dizer, quando a Ele gente vê esses programas assim, é que, né, é lembra. forte. Não, e ele Uhum. mostrou literalmente como funciona. Ele filmou, ele mostrou Adoro. tudo. Uhum. Então, o processo é: a adolescente coloca duas crianças na canoa, ela vai até uma parte do rio, quando o barco turístico está passando. Aí o barco turístico para, lança uma corda, essa criança que está na canoa pula no rio para subir na corda, tem a relação sexual com a pessoa ali do barco em troca de 1 litro de óleo, porque lá eles têm muito. Ai, qual que é o nome? Gerador. E o gerador deles Delícia. funciona com óleo. Sem dúvida. Então é para alimentar o gerador ou 1 quilo de feijão, de arroz, enfim, de comida, em troca do sexo, entende? Então, enquanto isso, os pais, onde está os pais, não pai e mãe? O pai, onde está o pai daquela criança? Tá bebendo. Onde está o pai daquela criança? Tá com os amigos, tá deitado na rede, tá dormindo, sabendo que a filha tá ali se prostituindo, entende? Então, Cultural. você vê que é uma quebra, e está tudo bem para eles, tá tudo bem. Mas aí o que acontece? Você vai refutar, vai falar, gente, meu senhor, minha Aí tem a senhora, gravidez da adolescência, aí a estouram os livros gravidez, de rola gravidez, incesto, doença. tudo, gravidez, incesto, uma série de coisas. Então, aí você vai refutar o pai ou a mãe dessa criança, né? Ô, meu senhor, minha senhora, o que que é isso? E eles vão te responder uma coisa: se eu não der a minha filha, meu filho, enfim, pra gente comer, como a gente vai conseguir dinheiro para comer? Uhum. E aí você olha, tá, cadê o Estado? Cadê o Estado investindo? Não só em política pública, gente. A gente tem que dar coisas efetivas. Não é só criar a lei. A gente tem que dar leis efetivas. E isso a gente tem um déficit muito grande no Brasil. Cadê as grandes organizações, as grandes companhias investindo nessa região? Né? Educação, né? Com educação, tem programas, tem vários institutos, tem o Instituto Votorantim, que eles têm uma frente muito grande de educação, né? O mote deles ano passado, se eu não me engano, foi educação. Então, os grandes institutos, as grandes fundações poderiam
sim, olhar para essas regiões ribeirinhas, olhar para essas regiões que são pouco olhadas, são esquecidas na realidade, e investir lá, entendeu? Porque é desumano o que acontece. É desumano um pai, uma mãe ter esse mindset e ter essa frase, né? Ter esse discurso. Então é muito triste assim a gente ver tudo isso porque eu sou uma formiga, você é uma formiguinha e sozinho a gente não faz nada. A gente tem que o quê? Cadê o poder público? Cadê as organizações, as empresas? Cadê a galera que gosta de reverberar tantas coisas Energias e gratidão. bonitas? É, a galera que gosta de textos lindos com palavras bonitas e difíceis. Gente, vamos colocar na prática, na ação, Uhum, sabe? Isso é um uhum. problema de saúde pública. O tráfico de pessoas é um problema de saúde pública. Porque se você tira uma pessoa daqui do Brasil e manda essa pessoa lá para a Ásia, às vezes a pessoa pode levar uma doença que só tem no Brasil para a Ásia e aí vai ser um problema de saúde pública ali. E vice-versa. Entende? É um país. Como acabou acontecendo com a própria pandemia, né? Que se alastrou Está devido a isso. entendendo? Às vezes Uhum. já foi erradicado em um lugar, então assim, é um problema de saúde Uhum. pública, é um problema social, é um problema econômico. O tráfico de É pessoas ele tudo. esbarra na gente o tempo todo, o dia inteiro, inteiro. Não é só, mas está nos ribeirinhos. Agora a gente já mudou, né? Não está mais em Tá, Bangladesh, tá porque no muita gente Afeganistão, né? muita gente fala, não, tá lá em Bangladesh, tá lá na Oceania, lá, gente, Na não, vamos lá. Tailândia. É. É, não, gente, tá aqui. Tá aqui em Uhum. São Paulo. Eu Pode falo estar de num São Paulo, tá aqui bairro em São pobre Paulo. aqui da minha cidade, né? Num bairro mais afastado, assim. Então, eu trago assim, até para já caminhar para o fim da minha fala, essa minha indignação de caraca, gente, cadê as empresas? Sabe? Uhum. Essas empresas que têm já ações tão relevantes na sociedade, que olham para pautas tão necessárias. Poxa, cadê essas empresas também olhando para essa pauta? Porque quando você ajuda, é um ciclo que você acaba ajudando. Não é só, eu estou Uhum. ajudando uma família carente na Ilha do Marajó. Não é só Uhum. isso. Você está ajudando aquela criança a não crescer traumatizada, sendo estuprada por vários homens de E várias não nacionalidades continuar com essa cultura, né? e não Péssima. continuar. E achar que tá tudo bem, achar que tá ok. Uhum. Entende? A gente se posicionar em favor dessas pessoas, ser voz para essas pessoas, talvez a gente nunca vai ter noção do quanto que a gente, né, conseguiu ajudar e tá tudo bem, e é isso mesmo. Uhum. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque somos privilegiados, somos assim, a gente está na nossa casa, a gente está com a nossa energia Internet, com elétrica, a nossa luz, internet, a nossa comida. comida na geladeira, acesso à informação. Meu Deus, eu tô apoiando meu celular em 4 livros. Então, assim, fora que eu tenho internet para falar com você. Então, poxa, gente, o que que de fato a gente está fazendo? Qual é o resultado? Qual é o resultado de maneira palpável? Então, eu realmente Uhum. espero que eu tenha lançado sementes aqui essa noite em solos Com férteis. certeza. Eu acho que eu tô Amei. caminhando para o fim E, já. e eu queria saber, Suane, quando a vítima é resgatada, né? Como que ela tá? Assim, quais são as consequências futuras também de quem passou por todo esse processo? Olha, a vítima ela é resgatada destruída, né? Tem muitas mulheres que os órgãos genitais estão tão tomado por doença que você não consegue identificar a vulva da mulher, né? A vagina, de tão necrosadas, enfim, tem vários casos, né? Porque elas acabam pegando doenças nas relações sexuais que não são todas, às vezes, com camisinha. Então, aquela doença acaba se desenvolvendo, fora que a gente sabe que o emocional influencia muito no nosso corpo físico. Então, essas mulheres voltam, não só mulheres, essas pessoas voltam destruídas, elas voltam rejeitadas pela sociedade, elas voltam rejeitadas pela família delas. Tem muitas pessoas que se matam ou tentam o suicídio quando voltam. Tem um caso do ano passado, vocês deram um Google aí, foi uma das primeiras moças que denunciou a família Klein, que é o cara que fundou as Casas Bahia. E Nossa. ela denunciou, né, a rede de abusos, tal. Ela foi uma das primeiras, né, pessoas a falar, meu, Deus, chega. E ela se matou no final do ano passado, ela não aguentou.
Então, ela denunciou, o cara começou a ser investigado, um deles já tinha falecido, né? Então, assim, não tem nem o que fazer. Mas o filho dele começou a ser investigado e ela não suportou e ela se matou. E isso acontece, gente. As vítimas, quando elas se identificam, quando elas conseguem finalmente se enxergar como vítima, muitas não querem se enxergar como vítima porque é muito difícil se ver como vítima. É muito doloroso. Porque você sabe que a vítima no Brasil, ela é culpabilizada. Independente da violência que ela venha a sofrer, a vítima vai ser culpabilizada. Então, se é violência doméstica, mas o que você fez para o seu marido bater em você? Se é na Uhum. Ah, rua, provocou, né? se é na rua, Roupa a curta. certeza que você estava com uma roupinha curta, você estava Uhum. seduzindo. Se Uhum. você foi aliciado na internet, foi ter relação, casar com um cara lá na Turquia e Uhum. voltou, falou: mas você é muito ingênua, né? Ai, na internet ainda. Então, assim, a vítima tá sempre sendo jogada para baixo, tá Uhum. sempre sendo culpabilizada, sempre. E isso é um problema cultural também do Brasil, né? A gente não consegue olhar para a vítima. A lei no Brasil não olha para a vítima como vítima. Então, um exemplo, quando a pessoa volta de uma situação de transnacionalidade, né, lá da Europa, e ela volta, falando, fui vítima, tá, nananã, o Brasil é um estado punitivista. Então, o que o Brasil vai fazer? Ele vai investigar a pessoa, naturalmente, claro, né, isso tem que ser feito, mas enquanto não terminar a investigação, ele vai tratar a pessoa como suspeito. Então, Criminosa, né? Uhum. entendeu? Então, assim, cara, eu tô voltando destruído fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu tô voltando assim com uma mão na frente e uma atrás, tô voltando sem dinheiro, com dívida, com problema na justiça, e eu ainda sou vista como uma possível criminosa, uma possível suspeita. Como assim? Entende? Então, aonde a gente tá falhando como Enquanto quem sociedade? tem dinheiro e comete crime, tipo, tem a certeza da impunidade, né? É o contrário. Total. Hum. Então, eu acho que são reflexões que eu não vou ter resposta hoje, mas são reflexões e são perguntas que eu quero lançar para quem está escutando a gente, para quem for escutar. Porque eu acho que é inconcebível, sabe? A gente está num país que ainda trata o ser humano dessa maneira. Eu, sinceramente, não tenho boas expectativas, tá? Ser muito Nem eu. sincero, não tenho. Eu não. Eu acho que para isso eu sou bem pé no chão, assim, sabe? Eu não tenho boas expectativas. Eu acho que isso vai, sim, daqui para pior mesmo. Mas minimamente o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Uhum. Bom, e para encerrar, né, que a gente poderia ficar conversando aqui até amanhã, tô adorando o bate-papo. O que que a gente, como tu falou, né, pode fazer para combater o tráfico de pessoas? Preciso necessariamente me engajar numa causa, em resgate de refugiados, ou as pessoas têm como colaborar de alguma outra forma, né? Que nem tu falou, às vezes também a pessoa fica pensando numa coisa muito grande, quando na própria cidade tem uma ONG, ou pode ir lá visitar um bairro mais carente, né? E auxiliar. Perfeito. Com certeza vai ter lá uma mulher com 4, 5 filhos, precisando de um prato de comida e se sujeitando a certas situações, né? Então, quais as tuas dicas, assim, para a gente começar a mudar essa realidade? Olha, Carol, falando já é um começo muito bom, né? Quando a gente traz a consciência, a luz dá o problema, isso já é bom. É importante porque a gente começa a tirar as pessoas da zona de conforto, começa a levar elas para a realidade, estourar algumas bolhas, por mais doído que seja, mas é muito necessário. Então, acho que a primeira coisa é falar. Então, isso que a gente está fazendo é uma forma, né? Para quem quiser ir mais com calma, começa a assistir documentários, começa a assistir filmes, começa a assistir mídias, né, reportagens que falam sobre o tema para você ir se familiarizando com o tema. Porque, de fato, eu trouxe aqui muitos casos pesados, né? Eu já fui no nível, nível 5, né? Hard, é. No nível hard. Mas, assim, se você quer ir mais, realmente, tipo, entender
começa a ver reportagem. Documentário é melhor do que série e filme, porque os documentários, por lei, você só pode fazer aquilo que é verdade. O documentário você não pode inventar nada. Então, o que está no documentário é real. Então, por isso que eu recomendo. Você está tendo agora o primeiro acesso, então primeiro veja documentário e reportagem. Porque aí você vai conseguir ter uma base para poder ser crítico na hora que você for ver uma série, um filme, por exemplo, sobre o tema, né? Aí tem as organizações também que atuam. No meu Instagram, inclusive, gente, no destaque, né? Eu coloquei algumas organizações que têm atuação no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Tem essa organização que eu estou ajudando agora, né? Não é nenhuma organização ainda, a gente não tem nem CNPJ, porque não tem nem 2 meses, que é o Coalizão Uhum. Brasil-Afeganistão, e isso é uma forma também de atuar. Então a gente precisa, assim, de braço, graças a Deus a gente está aí a um passo para receber um grupo de afegãos que a gente tem acompanhado nas próximas Vocês conseguiram semanas. apoio do governo para essa ação que eu vi, Sim, sim. postou das juízas ali, né? Sim, sim. Depois dá uma olhada no Instagram do Coalizão Brasil-Afeganistão. Teve até reunião Uhum. com pessoas aí do Ministério da Damares, enfim. A Joyce, que Ah, está aqui com a gente, que está interagindo com a gente também, ela é uma super apoiadora e a gente está somando forças com ela, que ela também é do governo. Então, uhum. é muito importante a gente entender que a gente não faz nada sozinho, né? Com E certeza. então tem essas organizações que estão aí de maneira tão ativa tentando ser voz. Mas é claro, gente, que tráfico de pessoas, ele é um tema que não tá no coração de todo mundo. Não tá. Não tem como falar, não tá. Porque é um tema muito específico, muito doloroso, é um tema muito áspero, né? Então, se você for falar tráfico de pessoas e trabalho com crianças, todo mundo vai querer trabalho com criança, porque é mais gostoso, é claro, né? É mais confortável. Criança, todo mundo tem em casa, ou já teve, ou tem, enfim, todo mundo tem alguma criança, nem que seja um vizinho, filho do vizinho. Uhum. E o tráfico de pessoas não, né? O tráfico de pessoas vem com mais aspereza, então a gente entende que nunca teremos quantidade, mas a gente busca sempre qualidade, né? E é isso. Gente, parabéns pelo seu trabalho, tá, Suane? Como tu falaste, não é pro coração de todo mundo, quero dizer que sou cristã também, e, assim, teu Ah, coração legal. com certeza é lindo, né? Só pelo trabalho que tu faz. Então, eu desejo aí muito sucesso, que cada vez tenha mais Amém. realizações, mais projetos como esse, e sempre vai ter o espaço aberto aqui. Quando quiser Ah, falar, compartilhar alguma novidade, será, né, super bem-vinda. Muito obrigada. eu que agradeço, Carol. Obrigada mesmo pelo espaço aí, muito importante. Obrigada, pessoal, que interagiu com a gente. Joyce Lotávio, é isso? Otávio, né? Tem a Juliana também, a Mar, Eu vi minha amiga Lana aqui Ju. também. É, E então, assim, todo mundo que tá aí com a gente, que escutou a gente, é, fica aí minhas últimas considerações, né? Que a gente tenha lançado sementes em solos férteis. E vamos fazer alguma coisa, vamos ser voz para essa galera. sim, lembrando que vai ficar salvo, inclusive, pessoal, para vocês compartilharem muito essa informação depois, tanto no Instagram como no YouTube. Foi muito bom ter vocês aqui. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Carol. Beijo.